Olá, bom dia a todos na paz do Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que mais um sábado podemos adentrar no seu lar com o programa Semeando Boas Novas. O programa Semeando Boas Novas é de realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Presidente Prudente, na Rua Bela 161. Tem como pastor-presidente, pastor Carlos Padilha de Siqueira. E nós desejamos de coração que você tenha uma boa recepção nesta manhã, você prezado telespectador, você prezado irmão, amigo. E Deus tem muitas bênçãos, tem vitória, tem uma mensagem, um louvor para o seu coração nesta manhã. E você vai ter a oportunidade agora de ouvir um louvor abençoado na voz da nossa querida irmã Ana Paula Leal. O louvor tem por título Pérola Preciosa. E a nossa pérola preciosa é Jesus, né? Que você possa agradecer e valorizar essa pérola preciosa. Louvor e adoração. Jesus, a pérola mais preciosa, pérola que um dia foi sacrificada. Esta pérola foi humilhada e sua alma transpassada para trazer vida eterna e paz. Esta pérola venceu.
Chegamos a um momento muito bom, especial do nosso programa, que é a hora que você ouve a Palavra de Deus. E eu vou te convidar para você parar um pouquinho o que você está fazendo. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. É uma mensagem que vai edificar sua vida. Eu quero dizer para você ser um telespectador praticante da Palavra de Deus, né? Não apenas um telespectador que ouve e esquece, mas que essa mensagem que vai ser ministrada pelo pastor Marcos Areia é uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser de edificação para a sua vida espiritual. Vamos ouvir então? Mensagem de Deus. Desejamos que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre guarida nas casas de todos os nossos telespectadores. Convidamos a todos para uma reflexão na Palavra de Deus, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2 e o versículo 4, onde encontramos o que está escrito assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Caros ouvintes, telespectadores, é com muita alegria que temos a oportunidade nesta manhã de adentrarmos através dessa emissora nos vossos lares para trazer a vocês o que há de mais importante para o ser humano na face da terra, a Palavra de Deus. Já o profeta Jeremias, no capítulo 22 e o versículo 29 do seu livro, ele conclamou a todos os moradores da terra, dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Nós encontramos aqui no capítulo 2 e o versículo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma afirmação sobre a benignidade de Deus, a sua paciência e a sua longanimidade. Paulo, o apóstolo, se dirigindo aos seus contemporâneos, aqueles que não atribuíam o verdadeiro crédito do qual o Evangelho é digno e continuavam na prática dos seus pecados, e por sua vez também afrontavam os nobres ensinos da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo, dirigindo-se a eles, disse-lhes que eles estavam ignorando que a benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus era apenas uma forma de conduzi-los ao arrependimento. Quando falamos de benignidade, nós falamos de excelência moral e falamos também de utilidade. Ao falar de Deus como um ser benigno, mostramos ao mundo que Deus tem uma moral excelente. Isso significa que Deus está absolutamente separado do mal e do pecado, e Ele não se envolve com o pecado humano, dada a sua natureza, o seu caráter e os seus atributos. Deus é santo. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando o profeta teve aquela visão, ele introduz aquele capítulo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Alto aponta para posição e sublime aponta para qualidade, o que denota o caráter de Deus. E os serafins, seres angelicais, eles voavam e conclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, podemos afirmar com clareza que Deus possui uma excelência moral. Ele é santo e está totalmente separado de toda forma de pecado que os homens cometem.
Observamos ainda que o pecado, na sua origem, ou a palavra grega, o traduz como hamartia, de onde vem o estudo do pecado, como sendo hamartiologia. Uma das explicações lógicas para a palavra hamartia quer dizer errar o alvo. Deus criou o homem para ele viver eternamente em um paraíso, não para ele ser condenado e sofrer as consequências de ter errado o alvo. Nós observamos que Deus, na sua excelência moral, Ele está em silêncio, Ele está quieto, Ele não está agindo, porque ainda não chegou o momento determinado por Ele mesmo, quando Ele há de julgar não somente os pecados cometidos pela humanidade, como até os desígnios, os pensamentos e as intenções que os homens não conseguiram concretizar em virtude de meios, em virtude de falta de meios ou de oportunidade para concretizá-los. Nós observamos que nesse caráter sublime de Deus, Ele está aguardando o homem para o arrependimento. Quando falamos de benignidade, falamos também de utilidade. Sendo Deus soberano, sendo Deus onipotente, onipresente e onisciente, Ele poderia destruir toda a raça humana por causa do pecado. Ele poderia acabar com os homens. Ele poderia dar fim a todos os pecados que se cometem na face da terra. Mas Ele é um Deus útil. O homem está pecando sob a utilidade de Deus. Ele está se valendo da paciência de Deus para continuar no adultério, para continuar na mentira, para continuar na hipocrisia, para continuar com as suas falcatruas. Outros estão enriquecendo ilicitamente, desprezando aqueles que o cercam, desconhecendo que o motivo da nossa real existência na face da terra não é vivermos para nós mesmos. O mesmo apóstolo, no capítulo 14 e o versículo 7 da sua carta aos Romanos, ele escreve dizendo assim: porque se vivemos, para Deus vivemos, e se morremos, para Deus morremos, de sorte que, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Essa é uma conclusão da afirmação do apóstolo Paulo, de que ninguém vive para si e nem morre para si, porque nós não somos deste mundo. Já o presidente americano, o então presidente americano Abraham Lincoln, ele afirmou em uma das suas frases: o homem não foi feito para um dia só. Com isso, ele estava fazendo apologia à eternidade. Deus está sendo útil para o homem. Por quê? Porque o homem continua nos seus pecados e não se arrepende. E o Deus que é detentor de todo o poder e que há de julgar o mundo, ele fica quieto, calado, porque ele está tendo paciência. Por quê? Porque quer que o homem se arrependa. A palavra arrepender-se vem do grego metanoia, quer dizer faça meia volta, fazer meia volta ao pecado e voltar-se para Deus. Por isso o apóstolo, ao escrever para os seus contemporâneos, ele interpela-os da seguinte forma: ou ignorais que a benignidade de Deus, a sua paciência. O que é paciência? Paciência é a autorrepressão e também tolerância. Nós observamos um Deus que está se autorreprimindo, porque se Ele fosse vindicar a sua santidade e trazer o juízo na terra, o que seria dos seres humanos? Portanto, Ele está se autorreprimindo. Se nós pudéssemos, a sociedade moderna pudesse encarar Deus face a face e presenciar na sua expressão que é luz e no seu caráter que é santo, como Ele está se mostrando diante de tudo que estão fazendo no mundo, você veria um Deus irado, você observaria um Deus
que causaria terror para todos nós, porque ele está se auto-reprimindo. Mas vai chegar um momento que ele vai soltar essa bomba, e essa bomba será superior à bomba que foi jogada em Nagasaki e Hiroshima, uma bomba de 18 quilotons. Ela será superior a todo o poder bélico que tem no mundo. A Bíblia diz que os céus se estremecerão, a terra e os elementos que nela há se fundirão, mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, para eles há a promessa de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse Deus que está se reprimindo, auto-reprimindo, ele está apenas aguardando que o homem tome uma posição para que ele não faça o juízo, porque esse juízo será drástico. Nós observamos ainda que essa paciência se refere à tolerância de Deus. Ele está tolerando, mas não significa que está aprovando. Portanto, meu amado ouvinte, meu amado telespectador, hoje, nesta manhã, há a oportunidade para todos nós vivos, para que tomemos uma decisão e façamos meia volta para o pecado e nos acheguemos a Deus, como disse o profeta ou apóstolo Tiago, no capítulo 4 e o versículo 8 do seu livro: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós temos ainda o apóstolo na sua terceira afirmação. Ele disse: ou ignorais que a benignidade de Deus, a sua paciência e a sua longanimidade. O que significa longanimidade? A palavra grega macrotimia significa que Deus está tolerante, que Deus está paciente. Voltamos novamente para a palavra paciência. Deus está aguardando que os homens se arrependam. No capítulo 3 da segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, e no versículo 9, o apóstolo Pedro fundamenta essa atitude de Deus de mostrar-se silencioso diante do pecado da raça humana. Isso está fundamentado na sua própria vontade. Qual é a vontade de Deus? Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Eis a razão pela qual Deus se porta de uma maneira que parece que Ele está inerte, parece que Ele está alheio àquilo que está acontecendo na face da terra, mas Ele não está alheio, Ele vê tudo. No capítulo 4 e o versículo 13 da Epístola Anônima aos Hebreus, nós encontramos a afirmação: porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele perante o qual havemos de prestar contas. Caros ouvintes, caros telespectadores, que Deus nos guarde do pecado, que Deus nos guarde das vaidades vãs deste mundo, que Deus conserve o nosso caráter santo, porque também temos a afirmação na Bíblia, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós observamos algo muito importante. Se um Deus que tem todo o poder para levar o homem para o céu ou para lançá-lo no fogo do inferno, ele se porta em silêncio enquanto a humanidade está à vontade pecando, isso significa que Deus está esperando pela atitude dos homens. Você é que pode determinar, na manhã de hoje, se você quer seguir a Jesus Cristo ou não. Você é que poderá escolher se você quer que o seu caminho seja o céu ou não. Eu li uma certa afirmação de um teólogo, quando ele escreveu que o inferno estará cheio de pessoas, e essas pessoas estarão dizendo assim: eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque escolhi, Deus propiciou para mim todos os meios para que eu morasse no céu, mas esse foi o caminho que eu escolhi. Essa afirmação mostra-nos que até mesmo na condenação, o caráter de Deus se mostrará totalmente santo, é a sua excelência moral. Isso deveria nos chamar a atenção, para que cada dia
melhorássemos os nossos caminhos. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos nos aproximar de Deus. Não há como vivermos à margem da verdade que Deus determinou. A verdade é a palavra de Deus. No capítulo 17 de João, e o versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele rogou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu caro ouvinte, telespectador, nós desejamos que este final de semana venha um presente, ou ele seja um presente na sua vida, e que através desta palavra, esta mensagem pregada, as coisas mudem, mas isso só ocorrerá se houver uma atitude de vossa parte. Quando nós falamos da santificação, falamos da justificação, podemos falar também da regeneração. Não vou especificar cada uma das palavras em virtude do tempo, porém, regeneração significa uma revolução interior. A Bíblia nos diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Se você está no adultério, não adultere mais. Confesse os seus pecados, venha aos pés de Jesus Cristo, e a partir deste momento, você terá, como está no capítulo 14 de João, uma morada no céu. Jesus disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Deve chamar a nossa atenção o fato de que a afirmação do capítulo 3 e o versículo 25 da carta aos Romanos diz-nos que os pecados que os antigos cometeram, e eles viveram na prática do pecado, esses pecados foram executados sob a paciência de Deus. Deus teve paciência até o momento que ele traria o juízo. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, e os versículos do 10 ao 12, ele afirma que os céus e a terra, que hoje existem, pela mesma palavra. Que palavra? A palavra que condenou o mundo da época de Noé. Eles estão reservados como um tesouro para o fogo e para a perdição dos homens ímpios. Mas para nós, o povo que busca a presença de Deus, a promessa é de que haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. É uma pena que o pecado vai ludibriando o ser humano. É a teoria chamada hedonismo. O homem vive hoje na busca do prazer. É a perversão dos instintos, da aquisição, que leva à avareza. É a perversão do instinto da reprodução, que leva ao adultério, à prostituição e à fornicação. É a perversão do instinto da busca do alimento, onde os seres humanos enchem as barrigas, os seus estômagos, nos rodízios, para compensar aquilo que pagou. O que é isso? O ser humano está indo de mal a pior, mas a palavra de Deus hoje nos conclama para que sejamos santos e nos aproximemo-nos de Deus. Nós observamos que o ser humano está na mira de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 17, ele afirmou que é tempo de começar um juízo, e esse juízo há de começar pela própria casa de Deus, por meio mesmo daqueles que pregam a palavra e creem na palavra. Eles serão avaliados, e depois o apóstolo afirma: se o juízo vai começar por nós, o que será daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo? Portanto, meu prezado amigo, como o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Deus se manifestará nas nuvens do céu com grande ira para se vingar daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo Jesus. Eu estava meditando nesta manhã e me veio uma reflexão, um pensamento, assim em forma de poesia, de verso, e eu escrevi. E esse verso ele diz assim: quando a paciência governa, os homens
sacrificam à vontade, afrontam a majestade, qual um urso que hiberna. Quando Deus vindicar a sua santidade, os ímpios irão para a caverna. Caros amigos, essa caverna é a caverna que Jesus falou, que os ímpios serão lançados no lago de fogo. O Salmo 9 e o versículo 17 afirma: os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Que Deus abençoe. Oremos. Bendito e soberano Deus, abençoa os nossos telespectadores. Dá a eles a oportunidade de salvação através das decisões deles e nos guarda do pecado, em nome de Jesus. Amém. O Deus que opera milagres. E você não está sozinho. Até agora nós temos 167 bases da Jocum em Tel Aviv, os Judeus para Cristo, 10 mil cristãos em Budapeste, 150 cavaleiros na Mongólia, 30 mil igrejas RCCG ao redor do mundo, na África, Lagos, Nigéria e Nairobi, no Quênia, nos Estados Unidos, Los Angeles, Miami, Nova York, Dallas e outras 100 cidades. Indonésia, 10 milhões de cristãos. Na Rússia, 3 mil igrejas. Várias igrejas na Austrália. E também 800 esquimós estão conosco na Sibéria. Temos o mundo todo para alcançar. No dia 2 de junho, alcance pelo menos uma pessoa para Jesus. Pena, já estamos chegando ao finalzinho de mais um programa Semeando Boas Novas, mas eu tenho uns convites especiais para fazer para você ainda. Hoje, olha só, tem um culto com todos os jovens lá na congregação do bairro Ana Jacinta, congregação do pastor Davi Ferreira, e tem um culto com todos os jovens, vai estar ministrando lá hoje o pastor Edivanir Cruz. E você que é jovem, Deus tem uma bênção especial para o seu coração, tá? Então, participe hoje ali na congregação do Ana Jacinta. Amanhã, domingo, nós teremos um grandioso culto também no nosso templo sede, culto de louvor, de adoração, onde a orquestra toca aqui maravilhosamente bem, o coral, as irmãs do círculo de oração, as crianças, e você pode participar conosco. Você é um convidado especial. E outro convite para todas as mulheres que me ouvem nesta manhã. Na segunda-feira, nós teremos o culto da UFADEPRESP, é a União Feminina das Assembleias de Deus aqui de Presidente Prudente. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30, nós estaremos aqui para vos apresentar o programa Semeando Boas Novas. Então, até sábado que vem, na paz do Senhor. O inimigo não tem força, a guerra do Senhor e a vitória garantida na força.